Oh, que bom que você tocou nesse ponto muito importante das nossas igrejas estarem cheias de gentes, mas de poucas pessoas que têm o desejo por Jesus. Na realidade, se você fizer uma anamnese da vida desses crentes que estão dentro das nossas igrejas, não só de crentes, mas de próprias igrejas locais, você vai perceber um diagnóstico de um problema gravíssimo, que é a perda do desejo por Jesus. Tanto igreja como crentes perderam o desejo por Jesus. E onde eu me baseio isto? Eu me baseio na carta de Paulo, na carta de Jesus Cristo, enviado à igreja em Éfeso, em Apocalipse. Apocalipse vai dizer que a igreja havia perdido o primeiro amor. E Éfeso significa desejo ou desejável. Veja, o nome era desejo, o nome da cidade e o nome da igreja, desejo. Mas ela só tinha nome de desejo, mas no fundo, no coração da igreja dos crentes, não tinham mais desejo por Jesus. E ao perder o desejo, Jesus diagnosticou qual era o problema: a perda do primeiro amor. Quantos crentes e igrejas só vivem de nome? Ah, igreja pentecostal, mas não tem fogo dentro dela. A igreja missionária, mas não pratica missões. A igreja de Jesus Cristo, mas Jesus não está dentro dela. A igreja do poder de Deus, mas não tem poder dentro dela. Ou seja, vive de nome, mas a prática não corresponde com o nome, porque no coração não tem mais desejo. E quando a pessoa não tem mais desejo por Jesus, ela acaba perdendo o primeiro amor. E perder o primeiro amor é sinônimo que esta pessoa, isso é sinônimo de perca de desejo por Jesus, ela não quer mais se relacionar com Jesus. Ela não quer mais andar com Jesus. Ela não quer mais viver com Jesus. Ela não quer mais ter uma vida íntima com Jesus. Ela se torna um ativista religioso e não uma pessoa espiritual. Estar na igreja por estar. O corpo está dentro da igreja, mas o coração está fora, porque ela não tem mais desejo por Jesus. Ela perdeu o desejo por Jesus. Ela não tem mais sede por Jesus. Ela não tem mais fome por Jesus. E ela se torna mais uma no meio da multidão. Ela se torna apenas uma estrutura, uma pessoa ocupando um lugar inútil dentro da igreja, sem produzir nada, sem acrescentar nada, porque ela perdeu o desejo por Jesus. Logo, ela não lê mais a palavra de Deus, ela não tem mais prazer ou motivação para ir cultuar ao Senhor. Jesus, para ela, está terceirizado, está em segundo plano. Só quando ela não tem mais nada o que fazer, aí que ela vai lembrar que tem um culto, que tem Jesus, que tem uma igreja. Aí quando está na prova, aí vai lembrar que existe o Salmo 91, 121, 125, 23, 46. Por quê? Perderam o desejo de Jesus. E são crentes, como a igreja de Éfeso. Tinha pastor, tinha membro, tinha estrutura, tinha tudo. Tinha tudo. Mas não era mais como foram, porque perderam o desejo. Cadê o fervor dessa geração de crente? Cadê a fome pela palavra de Deus? Cadê o jejum, a consagração, a leitura bíblica, a assiduidade na escola bíblica dominical, no culto de ensino, estar presente para receber a instrução do seu pastor,
o prazer de estar na casa de Deus, entrando pelo seu santuário com cântico e com louvores. A adoração explosiva, as mãos para o céu em adoração, pessoas se prostrando diante do altar, renovando sua aliança, entregando sua vida novamente a Cristo como um pacto de reconciliação. Não se vê mais isto. Por que não se vê? Deus mudou, o Espírito Santo mudou, Jesus mudou, a Bíblia mudou? Não. É porque são crentes que estão dentro da igreja, mas que não têm mais sabor, perderam o desejo por Jesus. E tudo que falam de Jesus é da boca para fora. Eles estão mentindo para si mesmo, porque se eles tivessem desejos mesmo por Jesus, o fervor era outro. O comportamento era outro, o estilo de vida era outro. Mas hoje estamos nos deparando com uma comunidade somente de religiosos, que estão dentro da igreja por obrigação, como um funcionário numa empresa marcando ponto. E Jesus, de lado, porque não há mais desejo, não há mais sede. Que o Senhor Deus, por bondade e na regência do Espírito Santo, gere dentro de nós fome e sede, que a gente possa cantar como o salmista, assim como as corças suspiram pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Quantas pessoas estão doentes dentro das nossas igrejas, porque não tem mais desejo de Jesus. Perderam o primeiro amor. E se não houver arrependimento, como Jesus disse à igreja em Éfeso, se não houver arrependimento e não lembrar de onde caiu, ele vai tomar providência. E uma das providências é remover o catiçal do lugar. Ou seja, é a retirada de uma vez por todas da sua presença, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor, porque ele não é conivente com essa vida degenerada de declínio, carnal, de aventura, de leviana, sem compromisso, sem responsabilidade, que só expressam religiosidade. Isso é um câncer para a igreja, e onde Jesus, que deve ser a fonte principal, a pessoa central, e deve ser a fonte da nossa inspiração, a fonte que sacia a nossa sede, o pão que alimenta a nossa alma. Os crentes perderam o desejo por Jesus. Aí depois acontece uma desgraça, querem culpar o diabo. Não tem nada de diabo nisso. O que tem é falta de desejo por Jesus.